Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui no seu canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante, muito importante. A gente fala sobre a doação de órgãos. Nós estamos vivendo o mês de setembro, é um mês muito especial porque existem alguns marcos importantes na área da saúde. E um deles é o Setembro Verde, que determina aí toda a atenção para a doação de órgãos, para os transplantes, enfim, a gente vai falar sobre este assunto com a enfermeira. Ela é a enfermeira da UTI da Santa Casa de Marília, UTI de adultos, e também ela é do CIDOT, que você vai entender o que é o CIDOT, é a Tabata Regina Gomes de Oliveira Neves. Muito nos honra com sua presença aqui. Tabata, muito obrigado pela tua presença, é uma alegria te receber aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, acho que primeiro você precisa explicar o que é o CIDOT aí para o pessoal já entender de casa e para se familiarizar com o assunto. Sim, a CIDOT ela é uma comissão, né? CIDOT quer dizer Comissão Interna, Comissão Intra-Hospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante, né? Então é uma comissão interna, ela atua dentro do âmbito da Santa Casa de Marília e aí ela atua em diversas funções, né? Então todos os pacientes que dão entrada na Santa Casa, que se encaixam no perfil de doadores, tanto doadores de tecido quanto doadores de múltiplos órgãos, a CIDOT acaba intervindo, né, na questão do monitoramento, na questão da entrevista familiar, na abordagem dessa família para ver se eles vão aceitar a doação de órgãos ou não. E aí a gente acaba também desenvolvendo ações, né, tanto dentro da Santa Casa quanto fora, para promover realmente a doação de órgãos. Olha, até é muito bacana a gente falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que ainda é, infelizmente, ainda é um grande tabu, né, essa questão da doação de órgãos. E eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, Tabata, assim, primeiro para a gente já sabe o que é a CIDOT, né, que é essa comissão dentro da Santa Casa. E como é que funciona a doação, na verdade, a entrega desses órgãos assim, para o transplante, né? Como é que é essa fila, como é que isso funciona? Existe uma central única? Como é que é? Como é que é composto? Qual a logística? Sim, é um processo complexo, né? Hoje, atualmente, no Brasil, nós temos mais de 35 mil pessoas na fila de transplante. E o processo funciona da seguinte maneira: nós temos o paciente que dá entrada no nosso serviço, e aí ele acaba evoluindo para a morte encefálica. O que é a morte encefálica? É a falência total do encéfalo, né? Que é o conjunto do cérebro e as suas estruturas. A partir do momento que há essa falência do cérebro, a pessoa é oficialmente declarada morta, né? Porém, nessa condição, os órgãos dela ainda continuam funcionando. Então, a gente entra, né, nesse momento, é feito um teste para poder fazer realmente o diagnóstico dessa morte encefálica com toda a segurança. Então, são feitos 2 testes clínicos, os 2 testes feitos cada um por médicos diferentes, né? Nesse teste ele tem todo um protocolo que tem que ser seguido. Feito esses 2 testes, o paciente teve o resultado realmente positivo para a morte encefálica, é feito mais um exame complementar, né? E aí, a partir daí, é fechado o diagnóstico de morte encefálica. Fechado o diagnóstico de morte encefálica, nós entramos com a abordagem da família, né? Nós, da CIDOT, fazemos a abordagem da família para ver se a família aceita realmente a doação dos órgãos. E aí, eles dando esse sinal positivo para a gente começa o processo. Aí, a gente tem que entrar em contato com a nossa OPO, né? A OPO é a Organização de Procura de Órgãos. A nossa OPO funciona aqui em Marília, no Hospital das Clínicas, e ela é responsável por responder por Marília e mais uma região, né? Então, nós entramos em contato com a OPO, comunicamos, né, que estamos com esse doador, que a família deu sinal positivo para essa doação. E aí, a partir daí, a gente começa uma corrida contra o tempo, né? Porque
A gente tem que ver os órgãos que a família autoriza doar, né? Não são doados todos os órgãos assim logo de cara. A família tem a opção realmente de escolher os órgãos que ela quer doar ou não. E aí a gente corre uma lista, né? A gente faz uma lista de toda a documentação que precisa, um conjunto de documentos muito grande, né? Porque é um processo que tem que ser muito respaldado, né? Muito sério, muito transparente. Com certeza. Então a gente entra em contato com a OPO passa para a Central Estadual de Transplante essa lista. E aí, a partir daí, as regiões que têm interesse nesses órgãos vão entrar em contato com a gente. A gente faz a captação desses órgãos dentro da Santa Casa de Marília, né? E as equipes que têm interesse nos órgãos vão até a Santa Casa para poder fazer a retirada desses órgãos. E aí, por exemplo, a gente fala que é a equipe interesse, mas ela tem que estar nessa fila, né? Sim. Na verdade, a fila é assim, a fila é dos pacientes, né? Fila dos pacientes. A fila é dos pacientes. E aí, existe um cadastro na Central Estadual de Transplante com todos os dados desse receptor, né? Que são esses pacientes que estão na fila. E aí, a gente faz um cruzamento de dados, né? Esse paciente meu que é doador, se ele tem as características que se enquadram com esse receptor que está na fila, aí chegou a vez dele, né? Então, realmente as equipes, né, têm o acesso, né, a essa fila, tem o contato desses pacientes e aí identificando esse doador que se encaixa no perfil desse receptor, aí a gente dá sequência no processo. Então, na verdade, acaba não sendo por ordem, né, de posição, né, onde ele está, né? Tem que ter porque tem que ter a compatibilidade, né? Tem que ter a compatibilidade e aí quem está mais grave tem a preferência na fila. Também, né? Também. Mas aí a gente acaba que meio que respeitando uma ordem, né? Claro, seguindo esses critérios. Agora, como é que é você disse quando tem essa notícia ali da morte encefálica, como é que é essa abordagem na família? Não sei se a gente vai conseguir ainda com relação ao tempo falar nesse primeiro bloco, mas queria que você começasse a falar um pouco sobre isso. Como é que é exatamente essa abordagem, né? A partir do momento da confirmação da morte encefálica e efetivamente a notícia e diante da notícia propor a doação de órgãos. Realmente é um momento delicado, né? A gente costuma tentar, né? Na maioria das vezes a gente consegue, né? A gente tem, junto com a gente, trabalhando psicólogos, né? Tem os médicos, tem as enfermeiras da Cidade que são capacitadas para isso também, né? E aí, a partir do momento que é feita a comunicação desse diagnóstico de morte encefálica, a gente faz a abordagem com a família. Mas a gente observa, de acordo com a nossa experiência, que o índice de recusa para doadores de múltiplos órgãos na nossa experiência é 0, porque todos manifestaram em vida a vontade de ser doador. E hoje, para quem não sabe, quem autoriza a doação é a família, né? Antigamente, lá nos anos 90, por volta de 96, 97, tinha aquela questão de carimbar no RG, né? Sim. Se é doador, se não é doador. Hoje isso não vale mais, né? Hoje a gente sabe que, de acordo com a legislação, é com autorização da família. Por isso é importante você conversar sobre isso em família, em vida, né? Fundamental. É o que a gente sempre fala nas nossas palestras. Converse com a sua família, exponha o seu ponto de vista. Você é doador? Você não é doador? É uma decisão sua, né? É uma decisão particular, mas tem que ser compartilhada com a família, porque o dia que acontecer alguma coisa é a família que vai responder. Pois é verdade, a gente não tem esse hábito, né? Não é cultural nosso falar sobre isso, mas precisa ser, porque num momento como esse, é claro que a dor não diminui, mas facilita pelo menos, acho que para todo mundo, né? Tanto para vocês que fazem abordagem, quanto para aqueles que são também, como é que eu posso dizer, questionados a respeito, né? Com certeza. Porque aí ele vai estar fazendo mesmo a vontade daquele ente, né? Ele vai estar talvez realizando isso gera até um conforto, né, na família, sim, né? Sem dúvida. Porque vai estar realizando o último desejo, né, daquele ente querido que acabou falecendo. Por isso eu quero desafiar você a conversar sobre a doação de órgãos, né? A falar, olha, eu sou um doador, eu quero ser um doador, em caso de qualquer eventualidade, qualquer fatalidade, eu quero, né, ser o doador. Você deixando isso muito bem claro para a sua família, facilita em muito as coisas. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência para falar mais do Setembro Verde, doação de órgãos, aqui no programa Conexão, com a enfermeira Tabata. Não sai daí não, a gente volta na sequência com Conexão. Até já.